Entre o arrastar das cadeiras, o vai e vem apressado nos corredores e os sorrisos trocados entre uma reunião e outra, há algo a mais por aqui. Algo que vai além da estrutura, da técnica, do currículo. Estamos falando do Labicom, um espaço que é mais do que acadêmico. É ponto de encontro, é lugar de criação, experimentação, de transformação. É no café tomado às pressas no intervalo da aula, naquela conversa rápida de corredor ou no silêncio compartilhado da edição que nascem as ideias. Ideias que viram projetos. Aqui, cada passo é um ensaio para o mundo real, cada projeto um laboratório de possibilidades, cada erro uma chance de aprender, juntos. No Labicom, a arte não é apenas produzida, ela é vivida. Ela se mistura às dúvidas, aos improvisos, às ideias que surgem no meio da madrugada e às risadas depois de um longo dia de gravações. Mas nem tudo são luzes e câmeras. Há dias que falta equipamento, falta tempo, falta energia. E é justamente nesses dias que o coletivo mostra sua força, não pelo que falta, mas pelo que resiste, a vontade de seguir criando. Nesse semestre, para os estudantes de cinema, essa vontade se traduziu em um desafio concreto, a realização de um curta-metragem como o trabalho final de não apenas uma, mas 3 disciplinas. Entre ideias que mudaram no meio do caminho, roteiros reescritos e locações improvisadas, gravar o curta foi um mergulho intenso, e muitas vezes exaustivo, no fazer cinematográfico. Foram semanas de pré-produção, gravações que atravessaram dias inteiros, noites em claro ajustando edição e som, e, ainda assim, o desejo persistia, porque cada plano filmado carregava o esforço coletivo de quem estava ali por inteiro. E para coroar essa caminhada, no último dia de aula, uma mostra foi organizada, uma noite dedicada à exibição dos curtas realizados pelos estudantes. A sala se transformou em cinema, com aplausos tímidos, olhos marejados e aquela sensação estranha e boa de dever cumprido. Foi um espaço de partilha, de orgulho e de reconhecimento mútuo. Viver na tela, não só os filmes, mas tudo o que eles carregavam. Os bastidores, as dores, os vínculos e os aprendizados. O Labicom é, ao mesmo tempo, laboratório e palco, sala de aula e set de filmagem, estúdio e ponto de encontro. Essa é a mistura que o torna tão único. Aqui, teoria e prática andam lado a lado. A leitura crítica encontra um olhar na câmera. A dramaturgia se cruza com a edição de som. O texto escrito ganha corpo em cena. E no fim, talvez a lição mais valiosa seja essa. O processo importa tanto quanto o resultado. Porque, muitas vezes, é no bastidor que mora a verdadeira magia. Em meio às câmeras e microfones, aos testes de elenco, às reuniões longas, às estreias que nem sempre saem como planejado, existem pessoas se descobrindo, se formando, no sentido mais amplo da palavra. Não apenas profissionais mais preparados, mas pessoas mais atentas, mais sensíveis, mais críticas, mais coletivas. Cada projeto, por menor que pareça, carrega em si o poder de transformar o olhar de quem assiste e, principalmente, transformar quem faz. Cada projeto, por menor que pareça, carrega em si o poder de transformar o olhar de quem assiste e, principalmente, transformar quem faz. É isso que faz o Labicom um espaço tão vivo, um lugar onde aprender é criar. Quanto tempo você trabalha aqui? 14 anos, né? 14 anos. Meu Deus. Uhum. E qual é a sua função no Labicom? Eu sou assistente de atendimento 2. Perfeito. Como funciona o empréstimo de materiais no Labicom? Dentro do Labicom Isso. ou externo? Meio que os dois. Meio que os Se dois. você quiser Então, eu vou explicar de uma explicar forma das duas breve. formas. Dentro do Labicom, o aluno não precisa de autorização para retirar, ele só precisa da carteirinha. Ele vem aqui, diz o que precisa, a gente passa pelo sistema e daí ele vai usar as salas ou fora do saguão, só não pode sair para fora do portão. Daí, para sair para fora do portão, o estudante ele tem que mandar um e-mail para o professor pedindo autorização com cópia para o Labicom para que ele possa retirar o equipamento final de semana, durante um dia para o outro ou final de semana. Perfeito. Tá? Então o professor responde, autoriza e o aluno vem e retira o equipamento mediante disponibilidade. Se tiver disponibilidade de equipamento, ele pode retirar. Se não, ele retira só o que tem. Daí. E o processo da sala é a mesma coisa? O processo da sala daí é diferente. De qualquer forma, o aluno tem que mandar um e-mail para o professor pedindo reserva da sala que ele quer, com a data e o horário que ele precisa. Perfeito. Tá?
Que dias e horários o LabCon fica mais caótico com o empréstimo de materiais? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas assim, no semestre ele fica mais caótico no início das aulas, assim, um mês depois que inicia as aulas, que daí o professor, principalmente os professores de fotografia, que já deram as aulas teóricas e vão passar para a prática, daí é onde forma aquela fila que vocês veem aqui, não sei se já viram aqui, que vocês veem aqui, e no final do semestre. Então o horário é sempre no início das aulas e no final das aulas. E quando tem aula assim que o professor dá aula para duas turmas, uma no início do intervalo, no início da aula, o outro no início, após o intervalo, fica todo o momento lotado. Aqui. Oh, meu Deus. Efeito visual. E qual é a relação de vocês que trabalham aqui com os universitários? É uma relação que funciona bem ou aconteceu, ou se é frequente alguma questão de desrespeito? Ou... Não. Assim, a gente é bom enquanto a gente fala sim, né? Sim. Quando a gente dá o primeiro não, a gente já começa a ser meio que mal visto. Mas não, aqui o relacionamento com todo mundo é bom. Ai, que bom. Tanto é esse cantinho que você tá aí, é o cantinho da confissão, sabe? Tem cara de ser o cantinho da fofoca. Da confissão, a galera vem se confessar. Como é seu nome? Eu sou a Cauane. Eu sou a Elisa Matias. João Vitor Kuroski. Ana Júlia. Gia. E que curso você faz aqui na PUC? Eu faço publicidade e propaganda. Eu faço cinema e audiovisual. Cinema. Faço publicidade e propaganda. Eu faço jornalismo. O que você quer fazer depois que você se formar? Eu quero pegar uma pós em jornalismo esportivo para trabalhar na área do automobilismo. Eu ainda não sei exatamente, mas eu gostaria muito de continuar trabalhando com audiovisual. Eu penso ou direção de arte. Então, eu tô bem confusa entre esporte, né, jornalismo esportivo e jornalismo de campo, assim, de entrevistar as pessoas, tudo mais. Eu quero trabalhar como empreendedor na minha área e abrir uma agência. Tudo. Como tá o seu fim do semestre? Um caos, com certeza. Muito trabalho para entregar, muita reportagem para fazer. Cansativo e acumulando muita coisa. O LabCon é, ao mesmo tempo, laboratório e palco, sala de aula e set de filmagem, estúdio e ponto de encontro. É essa mistura que o torna tão único. Aqui, teoria e prática andam lado a lado. Leitura crítica encontra um olhar na câmera. A dramaturgia se cruza com a edição de som. O texto escrito ganha um corpo em cena. E no fim, talvez a lição mais valiosa seja essa. O processo importa tanto quanto o resultado. Porque, muitas vezes, é no bastidor que mora a verdadeira mágica. Fala brevemente como está sendo a sua experiência de começar a gravar o LabCine. Olha, eu tô bem ansioso, inclusive constantemente tenho sonhos e pesadelos com isso, e eu tô bem animado, apesar de ansioso, muito animado. Estamos planejando bastante faz tempo. Eu acho que vai ser uma experiência muito massa as gravações. Sobre a questão de equipe, organização da PUC, como está sendo? A equipe, então, tá sendo mais remoto mesmo, porque as pessoas que vão nas reuniões de segunda são menos pessoas, mas a gente tem várias reuniões de certo remoto e tal, e um alinhamento tipo por mensagem. Então tá sendo um pouco desafiador, porque eu nunca tinha gerido uma equipe tão grande assim, mas eu acho que é algo muito enriquecedor também. Beleza. E sobre a PUC, sobre o auxílio deles? Auxílio da PUC? Quem tá com a gente, tipo, guiando esse processo é o professor Marcelo, né? Nesse sentido, ele é ótimo, assim, tudo que a gente tem de problema, de dúvida, ele tá lá disposto, não só nas segundas-feiras, mas principalmente na segunda-feira, pra, tipo, alinhar pra gente, orientar, digamos assim, se tem algum problema, seguir, né, como que a gente pode seguir adiante. Acho que tá ótimo, tá muito bom. Beleza. No fim, o que permanece não são só os vídeos, os áudios, as performances. São as conexões, as descobertas, as experiências compartilhadas. O LabCon é onde a arte encontra o aprendizado, onde o fazer se mistura ao sentir, e onde, mesmo diante dos desafios, o desejo continua sendo o que nos move. Porque no fundo, é isso que somos, um coletivo que aprende fazendo e que faz porque acredita.